Imagina que tu tem lá teus 60 anos e precisa encaminhar aquela mensagem de bom dia cheio de brilho para 10 dos seus contatos. Como que o teu celular faria isso? Ele escreveria aquele print bom dia 10 vezes? Agora pensa se fosse para 10 mil pessoas. Ia ser um trabalho muito chato escrever 10 mil vezes a mesma mensagem. Agora pensa fora da programação. Quando a gente tem um trabalho que é muito repetitivo, a gente tenta sempre automatizar. Pensa nas montadoras de carros. Elas não vão lá e constroem um carro de cada vez. Elas têm uma linha de montagem e o carro vai sendo construído durante o trajeto. E nesse vídeo vamos aprender a criar a linha de montagem do nosso código. Vamos ensinar o nosso computador a repetir uma tarefa quantas vezes a gente quiser. E para isso vamos conhecer os nossos laços de repetição, também conhecidos como loops. Entender a lógica por trás dos laços de repetição vai fazer com que você diminua o trabalho braçal e aumente ainda mais a capacidade de fazer com que o computador trabalhe para você. Meu nome é Alisson, eu sou desenvolvedor há mais de 6 anos, sem enrolação e direto pro vídeo. O primeiro loop que nós vamos conhecer é o enquanto. Ele é o tipo de trabalhador que não se importa com a quantidade, e sim com a condição. Pensa quando você vai lavar louça na pia. Você não pensa, tudo bem, eu preciso lavar 15 pratos. Você simplesmente pensa, enquanto houver louça, eu vou continuar lavando. A repetição só vai parar quando a condição haver louça suja for falsa. E esse é o segredo por trás do loop enquanto. Ele executa um código repetidamente enquanto uma condição for verdadeira. E a melhor forma de fazer isso é com um exemplo clássico. Vamos mostrar a contagem regressiva de um foguete. Começando aqui pela nossa variável contador, vamos botar ela como inteiro e vamos começar o contador igual a 10. Começando o nosso loop, então vamos colocar o nosso enquanto contador for maior que 0, faça print contador. Só que, claro, é uma contagem regressiva, então nós precisamos diminuir o nosso contador. Para isso, simplesmente vamos fazer contador igual a contador menos 1. Colocamos aqui um fim enquanto para mostrar qual é o limite do código que tem que ser repetido. E no final vamos simplesmente dar um print lançar. Vamos entender como funciona então. A variável vai iniciar como 10. Então a gente vai verificar isso no nosso loop. Enquanto 10 for maior que 0, faça. Ele vai mostrar o nosso contador, que atualmente está como 10. E daí depois nós vamos atualizar o valor dele. Contador igual a 10 menos 1, vai ser 9. E como a gente chegou no limite do enquanto, ele vai voltar lá para a verificação inicial. Aqui o valor vai estar atualizado. 9 é maior que 0? Sim. Então ele vai entrar no nosso bloco e vai executar novamente. Ele vai mostrar o 9, vai fazer contador igual a 9 menos 1, vai ser igual a 8, ele vai voltar lá para o início e vai ver 8 é maior que 0, e ele vai repetir assim sucessivamente até o 10 for igual a 0. E no momento que a nossa condição der falsa, no caso o contador for igual a 0, ele vai sair do bloco, não vai executar essas duas linhas e simplesmente vai mostrar a nossa mensagem lançar. Mas agora eu preciso que tu preste muita atenção porque tem uma armadilha muito perigosa nesse loop aqui. Pensa comigo se essa linha contador igual a contador menos 1 não existisse. Como o programa ia funcionar? Percebe que o contador simplesmente vai ser 10 e ele sempre vai ser maior que 0. E isso vai resultar na armadilha do loop infinito. O teu computador vai ver que o 10 sempre vai ser maior que 0 e ele vai ficar mostrando esse teu print infinitamente até quebrar o teu programa. Então é por isso que sempre dentro do enquanto tu tem que ter a atualização do teu contador ou de alguma outra condição. O enquanto ele funciona muito bem para quando a gente não sabe quantas vezes nós vamos repetir, mas e quando a gente sabe exatamente quantas repetições a gente quer. Para isso nós temos o loop para, também conhecido como for. Pensa que tu tá numa academia. O teu personal, ele não vai falar faça flexões até cansar. Ele simplesmente vai falar faça 10 flexões. O loop para, ou for, é perfeito para essas situações. E lembra daquela questão inicial lá que eu falei quando a gente quer mandar bom dia para 10 pessoas no nosso WhatsApp? Vamos resolver ele agora através do nosso pseudocódigo. Pensa quando nós selecionamos as pessoas para encaminhar uma mensagem no WhatsApp, elas ficam numeradas como pessoa 1, pessoa 2, 3, até o número que a gente quer. Então como a gente faria isso no programa? Deixa eu apagar isso aqui. Nós simplesmente vamos utilizar o nosso para número da pessoa de 1
até 10. E no final também colocamos o nosso faça. Já vou colocar aqui o nosso fim para indicar o final do nosso laço. E agora tudo que a gente colocar aqui entre os dois vai se repetir o número de vezes que a gente quiser. Então eu vou colocar aqui um print, bom dia, pessoa de número. Vamos simplesmente colocar aqui um mais, número da pessoa. O nosso loop para é um pouco mais simples que o enquanto, até porque a gente não precisa criar uma variável antes. A gente simplesmente pode criar o nosso número de pessoa dentro dele mesmo. Essa variável aqui, muitas vezes chamamos ela de contador, porque o trabalho dela é simplesmente fazer a contagem dos registros. Agora vamos entender um pouco melhor como funciona. Aqui nós fazemos um para, número de pessoa, vamos definir que ele começa de 1 e ele vai até 10. E aqui no meio simplesmente vamos dar um print, bom dia, pessoa de número, e nós temos também essa opção de concatenar mensagens. Então a gente simplesmente pega a nossa parte da string, que está entre aspas duplas, colocamos um mais, e após isso colocamos a informação que queremos concatenar. Peraí, esqueci um detalhe muito importante. Nesse caso aqui, a gente precisa fazer uma ação antes de poder juntar nossa mensagem com o nosso número. O print, ele só aceita variáveis do tipo string. Então, se nós passarmos uma mensagem mais uma variável do tipo inteiro, que é o nosso caso, vai dar um erro. Lembra da primeira aula quando eu falei que o computador precisa saber qual o tipo que ele está lidando? Aqui é o mesmo caso. Se nós tentarmos fazer uma soma de inteiro mais a mensagem, vai dar um erro. Nesse caso, nós precisamos mudar o tipo da nossa variável aqui no meio. E para fazer isso, basta adicionar a função string na volta da nossa variável. Dessa forma, nós dizemos para o computador que essa variável aqui, na verdade, é um texto, e ao usarmos bom dia, pessoa de número mais o texto, número de pessoa, ele vai juntar as mensagens e não vai dar erro. Então a execução nesse caso aqui ficaria simplesmente número de pessoa, 1, ele vai ver que ainda não chegou no 10 e ele vai simplesmente fazer. Ele vai mostrar um print, bom dia, pessoa de número, e vai colocar o 1 do lado. Vai chegar no final, então ele vai voltar aqui para o início e ele vai fazer a atualização automaticamente. Então na segunda repetição, o nosso número da pessoa vai ser 2. Então ele vai verificar que ainda não chegou no 10 e ele vai entrar no faça. Bom dia, pessoa de número 2. Ele volta para o início, atualiza nosso número de pessoa para 3, vai ver que ainda não chegou no 10 e vai fazer assim até que chegue no número 10. Na última vez, ele vai atualizar para o 11, então ele vai chegar aqui. Para número de pessoa 11 até 10, ele vai ver que vai estar como negativo e ele simplesmente vai sair do nosso bloco e executar o restante do programa. Agora você entende exatamente como é a lógica por trás dos dois laços de repetição mais conhecidos, o para e o enquanto. E você sabe também em qual situação utilizar cada um dos laços. Você não sabe o número de repetições? Utilize o enquanto. Se você sabe exatamente qual é o número de repetições, você vai utilizar o para. E dessa forma você vai parar de copiar e colar código e você vai simplesmente virar o deus da automação, sem precisar colocar 1001 prints dentro do seu programa. A tarefa de hoje inclui também um pouco de observação, mas vamos colocar um pouquinho de código aí também. Observa uma atividade do seu dia a dia que se encaixa no loop enquanto e uma que se encaixa no loop para. Por exemplo, se você for arrumar o seu quarto, enquanto houver bagunça, eu continuo arrumando o quarto. Ou, por exemplo, se você definiu a meta de ler 10 páginas de um livro por dia, você simplesmente vai fazer um para, onde começa de 1 até 10, enquanto ele não chegar no 10, você continua lendo seu livro. Tenha em mente essas tarefas e tenta passar elas hoje pro bloco de notas. Caso tu tenha alguma dúvida, volte algumas aulas atrás, ou simplesmente comenta aqui qual é a tua dúvida que eu vou te ajudar. Na próxima aula nós vamos conhecer os nossos blocos reutilizáveis, que são as nossas funções. Te agradeço muito se ficou até aqui, peço que se inscreva no meu canal, curta o vídeo, tamo junto!